Boa noite, está entrando no ar mais um Esporte na TV. Segunda-feira, semana nova, final de mês. Tivemos a dupla Grenal jogando pelo Brasileiro, empate do Inter em casa com São Paulo, derrota do Grêmio para o Atlético em Minas Gerais. Na categoria sub-20, o Inter ganhou da Chapecoense, o Grêmio empatou com o Botafogo e as gurias coloradas venceram muito bem em casa por 4-1 a equipe do Cruzeiro. Hoje, o Grêmio está jogando neste momento contra a equipe do Flamengo. Então vamos amanhã notificar e vamos falar amanhã de Libertadores. Rodada importante, a dupla joga importante para garantir a classificação. Acompanhe agora a excelente entrevista com Evandro Janovic. Uma grande entrevista, muito conteúdo, muita qualidade. Evandro Janovic é engenheiro químico e mestre cervejeiro. No Grêmio, foi o primeiro ouvidor do clube em 2003, conselheiro entre 2004 e 2013, assessor e presidente da Comissão para Assuntos Relativos do Patrimônio entre 2009 e 2013. Entre 2001 e 2016, foi integrante do movimento Grêmio Novo, o qual foi presidente por 2 gestões. Boa noite! Está entrando no ar mais um programa Esporte na TV. Como vocês sabem, a gente tem, desde julho, principalmente pregado em trazer pessoas com grande conteúdo. E não importa se estão ligadas diretamente no jogo, no esporte, propriamente dito. Vide as passadas, já iniciou na semana passada, uma educadora física, psicóloga, hoje gestora, e a importância de tudo que ela gerou. Vide Thiago Floriano, administrador, etc., criador, que hoje supervisor do DTG. E hoje trago para vocês alguém do Grêmio, também ligado mais ao Grêmio, que fez muita coisa no passado. Participou de muitos processos dos quais vocês não imaginam que quem é torcedor gremista ou colorado, não importa. As duas coisas não existia há 20 anos atrás. Praticamente nada. Ainda mais coisas que ocorreram aí esses dias de participação do público via redes sociais ou até mesmo diretamente, mas que estas pessoas fizeram e lutaram para que isso pudesse dar voz ao público e a você, telespectador. Então, com honra, eu tenho hoje o convidado Evandro Janovic. Boa noite, Evandro. Tudo bem? Boa noite, Cláudio. Tudo bem? Prazer estar aqui, né, participando desse programa, né? Eu acompanho já faz tempo, né, a tua atuação aí, os teus convidados, as entrevistas são sempre excelentes, esclarecedoras, né, instrutivas e até divertidas, vamos dizer assim, né? É um ambiente bem descontraído, legal, mas que traz informações relevantes, né, para o pessoal que acompanha o futebol e o esporte em geral, né? Tu atua nessa parte. É uma honra estar aqui. Uma boa noite também a todos os telespectadores, né, do teu programa. E vamos lá, estou à disposição. Muito obrigado pela apresentação, né? Tu és muito generoso sempre comigo, né? Então agradeço essa generosidade nas coisas que tu falaste ali. E estou à disposição aí para a gente falar sobre o que você desejar em termos de assuntos de Grêmio, esporte em geral. Beleza. Mas antes de tudo, a gente vai começar apresentando o Evandro Janovic. Antes de fazer a ligação dele das situações práticas dentro das questões que ele teve em relação ao Grêmio, vamos falar do Evandro. Evandro, sua formação primeiro, vamos lá. Conta para nós um pouco mais. Vamos lá. Então, no milênio passado, né, eu me formei em Engenharia Química pela URGS. Já no novo milênio, eu fiz uma pós-graduação em 2001, né, também na URGS, um MBA em Gestão Empresarial. Nesse meio tempo eu já atuava eu comecei na antiga Brahma, né? E ela se tornou depois Ambev, atualmente é AB Ambev. Eu acompanhei toda essa trajetória da companhia, né? Faz parte da minha trajetória profissional, trabalhei por 14 anos lá. Depois do MBA em Gestão Empresarial, já na Ambev, né? Eu tive a oportunidade de fazer um curso de mestre cervejeiro, então a minha principal ocupação atualmente é atuando na área de cervejarias, né? Como mestre cervejeiro. Esse curso eu tive a oportunidade de vivenciar 2 culturas cervejeiras e culturas mesmo locais, né, muito distintas, que é a alemã e a americana, né? Tive aulas em Chicago e Munique, muito interessante, foi bem legal. Dou consultoria, né, atuo profissionalmente, né, já atuei em grandes empresas, atuei na Ambev, atuei na Klabin, Cervejaria Santa Catarina, Credeal,
E atualmente eu dou consultoria para empresas de alimentos e bebidas, né? Bebida é um alimento, mas eu uso o alimento porque também algumas coisas não têm a ver só com bebidas. Sim. E também sou sócio proprietário, né, de uma cervejaria aqui de Porto Alegre, Stellenberg, uma cervejaria pequena, mas que a gente tem muito orgulho porque ela já é premiada nacionalmente com as suas cervejas, né, a Stellenberg. E vou dizer para o telespectador que na época que eu bebia, porque sabe que eu não bebo mais, sensacional a cerveja dele, sensacional. O irmão não gosta de cerveja, né, Cláudio? Coisa não gosta de cerveja. Obrigado, muito obrigado. Não, ainda mais aqui na região, né? Aqui na nossa região. Lógico que nosso programa, graças a Deus, vai mundo todo. A gente já teve espectador Alemanha, Estados Unidos, mas passa na televisão, na net, e aqui o pessoal bebe bastante. Dentro dessa, antes de a gente voltar, vamos colocar, tu falaste bem ali antes, essa questão que tu fizeste experiência tanto em Chicago quanto na Alemanha, eu posso quase dizer, porque hoje já virou mania, entre aspas, as cervejarias artesanais. Sim. Mas esse teu estudo já foi um pouco antes disso acontecer, correto? Sim, correto. Uhum. Como é que tu sente, aí vem minha pergunta, porque é importante até para o espectador entender isso. Como é que tu conseguiu enxergar essa questão da mudança de mercado que poderia vir a ocorrer dentro desse teu planejamento em estudar um pouco fora, para trazer para a realidade do mercado que veio a se tornar nos dias de hoje? Bom, isso começou a ser construído, né, essa mudança, né, nos Estados Unidos, né, é o berço, né, das craft beers, né, breweries. A Samuel Adams é um ícone disso, né, foi uma cervejaria pequena que surgiu fazendo cervejas diferenciadas, porque até então se vivia tanto no Brasil, né, com Brahma, Antártica, Kaiser, Sincariol, nos Estados Unidos com os principais representantes, a Budweiser e a Miller, né, cervejas lager, né, de baixa fermentação, cervejas leves, né, para beber assim em quantidade, né. E a Samuel Adams rompe com isso, né, e começa a produzir estilos diferenciados de cerveja. Ela tinha também a sua lager, o cervejeiro artesanal não deixa de fazer cervejas leves também. Não é tudo só cerveja porrada, vamos dizer assim. São cervejas leves também que tu produz, né, só que tu produz com diversidade. E entrega daí diferentes sabores, aromas, cores, texturas, né, tu entrega diferentes sensações ao cliente, né. Isso começou e depois veio para o Brasil, começou a aparecer aqui em 2010, ou seja, fiz meu curso em 2005. Em 2010 começou essa cena a aquecer aqui, principalmente aqui no nosso estado, Rio Grande do Sul. Exato. Né? Tanto que ele é um dos representantes no país com o maior número de cervejarias e com sempre assim a gente ocupa o top 2 de premiação, sabe, nos concursos cervejeiros. Né? Eu falei que a gente aqui na Stellenberg já tem 4 prêmios nacionais e a cervejaria, nós fazemos parte dessas premiações da Escola Gaúcha, né, de cerveja. Então é uma situação que se criou a partir de 2010 e que hoje em dia evolui cada vez mais, mas nós ainda temos um caminho longo pela frente. Nós ainda ocupamos menos de 1% do share do mercado, né, no Brasil. Nos Estados Unidos esse share já está ao redor de 16%, né, das crafts. Então nós temos muito para avançar ainda e eu tenho certeza que nós vamos avançar sim. E a cena é muito boa. As cervejarias artesanais em geral primam pela alta qualidade e diversidade de seus produtos. Eu vou citar 3, tá? Daqui da nossa região, do nosso público que conhecem, tá? Uma é a Fat Beer, aqui da cidade, tá? Que é um pouco mais de gurizada, mas que ela atingiu um público mais jovem de Novo Hamburgo, tá? Eu vou citar do meu grande amigo Miguel Engelmann, que tu conheces, da cervejaria Hendrick, meus irmãos. Da cervejeiro e parceiro. Isso aí, eu sei que vocês são, porque eu já falei que vocês se conhecem. E a outra que a gente falou nos bastidores, que tu estás até fazendo uma assessoria, é a Doma de Voti, que cresceu demais nesses últimos anos. Aí, até porque eu vou dizer, acho que tu sabes melhor do que eu, mas para o público, ele era o dono, um dos representantes principais das cervejas ditas tradicionais e mesmo dos refrigerantes, e mudou de mercado, foi para a cervejaria artesanal, e hoje tem uma gama de venda que cresceu enormemente a Doma, né? Então, só o exemplo de 3 demonstram o quanto essa qualidade tende a crescer. Estou certo, né? Corretíssimo, Cláudio.
Beleza. Mas vamos lá. Grêmio. Grande paixão de Evandro Janovic. Vamos começar. Nós dois, a gente vibra um com o outro, a gente, mesmo não estando mais hoje no mesmo movimento, mas a gente tem uma amizade muito boa, um carinho muito grande um pelo outro. Mas, vamos falar, sócio desde quando? 1995, né, o ano da minha formatura, né, me formei, arrumei emprego e podendo pagar a minha mensalidade daí, né, com o emprego que eu tinha arrumado, daí eu me associei ao Grêmio. Antes realmente eram questões financeiras que não permitiam, né, eu colocar nas despesas da família mais uma mensalidade de um clube, né. Sim. Então, onde eu me formei, arrumei meu primeiro emprego, uma das primeiras coisas que eu fiz foi me associar, né, no Grêmio. Mas... que é uma paixão antiga que vem desde a minha tenra infância, né. E aí que eu perguntar, como é que foi que se tornou gremista? É uma história curiosa, tá? Porque todo mundo tem uma história curiosa de como é que se tornou, né? Tem uns que, assim, veio do pai, a admiração, né, no caso. O meu pai, no caso, ele não é gremista, é colorado. A família do meu pai toda é de colorados, né? E a da família da minha mãe toda é de gremistas. A família do meu pai era muito mais próxima de mim na infância porque todos moravam em Porto Alegre ou região metropolitana. E a da minha mãe, não. Praticamente todos moravam no interior, a 170 km de distância. Mas essa distância não impediu, assim, de eu ter essa admiração. E eu tinha um tio, irmão da minha mãe, que ele era interessante. Quando a gente fazia aqueles churrascos de domingo, né? Eu olhava assim, ele almoçava tudo com o pessoal, daí terminou o almoço, recolheu as coisas. Tinha jogo do Grêmio de tarde, em geral domingo tinha jogo, né? Sempre tinha algum jogo do Campeonato Brasileiro, Campeonato Gaúcho, naquela época, né? Década de 70, começo dos anos 70. Isso. E ele pegava na cozinha, na mesa onde tinha almoçado, na parede já tinha, ele não colocava, já era fixo ali um quadro, né, com um pôster do Grêmio campeão. E ele pegava aqueles rádios antigos desse tamanho, né? Sim. E colocava na mesa, ligava e ficava escutando ali desde as 2, 3 da tarde até as 6, 7, 8 horas da noite, sabe? A jornada. Ele pegava o pré, a jornada e depois o pós-jornada. E eu olhava aquilo assim, criança, e pensava, nossa, o cara gostar tanto, deve ser muito bom isso, né? Que na família do meu pai não tinha isso. Eles não eram muito, escutavam. De vez em quando estava lá o pessoal conversando e o rádio ligado ao fundo, mas nada de muita atenção, assim. E esse tio tinha essa deferência. E o meu padrinho também, que é outro irmão da minha mãe, é uma outra pessoa, né? Também, ele, vendo o meu gremismo desde cedo, ele me presenteou. Na época era raro ter uniformes, né? Era uma coisa que não era que nem hoje em dia que tem essa disponibilidade, né? Sim. Era comprar o uniforme era um troço... E ele comprou para mim um calção, meia, camiseta, né? Completa, com a número 3 do Anchieta. Então, eu sempre tive esse perfil zagueirão, né? Jogar bem futebol não foi a minha, né? Eu era mais pra zaga mesmo ali. Então, cara, aquilo ali, né, ensejou tudo isso aí. Eu pude depois acompanhar, né? Já 81 Campeonato Brasileiro, 83 Libertadores e Mundial. Então, isso vai solidificando aquela relação que tu tem de paixão com o clube, né? Sim. E hoje em dia, assim, eu tive a grata felicidade de poder me inteirar depois mais próximo do clube, né? A partir do momento que eu me associei, em 95, eu pude acompanhar mais de perto e depois, em 2001, o Grêmio Novo me proporcionou, assim, uma das maiores alegrias da minha vida. Beleza. E aí, então, essa história nós vamos contar melhor a partir do segundo bloco, logo após os comerciais. Vamos rapidinho e já retornamos. A Jäger Águas, há mais de 10 anos, fornece soluções no fornecimento de água mineral para empresas, eventos e residências. Representamos as principais marcas daqui, da nossa região. Nossos entregadores são treinados e identificados para sua segurança. Temos uma logística que garante agilidade no atendimento. Siga a Jäger no Instagram e Facebook e confira toda a linha de produtos que trabalhamos. Água mineral é na Jäger Águas. Pra comprar novo ou consertar, tem quase tudo, é só chegar. Nossa amizade tem um tempão, te encontro em Novo Hamburgo e Capão. Pra minha empresa ou pro meu lar, produtos, peças, serviços, bazar. Tem quase tudo e tudo que há, é muito bom, é Tecnolar. Tecnolar, 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 Tecnolar.
Estamos de volta com o programa Esporte na TV. Nesta noite de hoje, com o prazer de ter como amigo Evandro Janovic. No primeiro bloco, a gente falou um pouco de toda essa sua carreira, da sua formação, do seu envolvimento tanto com a cerveja e também de como foi o início da sua paixão pelo tricolor gaúcho. Contou do início da sociedade e aí estava no finalzinho a entrada no Grêmio Novo. Conta para nós aí, Evandro, até porque o movimento Grêmio Novo foi o primeiro movimento político do Grêmio, que está comemorando 20 anos, do qual eu faço parte, mas não por esse motivo. Como foi entrar e fazer parte de um movimento político numa época que não existia movimento político? Bom, como todo pioneirismo, né, em tudo na vida, né, quando tu resolve ser pioneiro em alguma coisa, tu enfrenta normalmente mais dificuldades, né? Tipo, as primeiras pessoas que chegaram, né, no Rio Grande do Sul para colonizar aqui pegavam mato, não tinha estradas, o acesso era complicado, não tinha ainda terras prontas, né, escolhidas para fazer. E eu faço essa analogia, né, para citar assim uma situação, porque o Grêmio chegou a ter um movimento antes, que era o tal de Grêmio, Sim. mas que não durou, né? Que na década de 90, né? Isso, né? durou alguns meses, até que com uma situação não muito legal, assim, o grupo implodiu em pouco tempo, né? E o nosso, né, a gente surgiu ali em 2001, né, com aquele pioneirismo todo, né, do grupo, né, em 2000, na realidade, abril de 2000. E a gente, logo ali em seguida, acho que em maio, num jogo, eu recebi um panfleto, né, uma metade de uma folha A4, né, convidando para uma reunião do movimento de sócios Grêmio Novo na Galeteria Bonapasta, que tinha ali na Félix da Cunha. E aí eu olhei, pô, que legal, né? É um dia que eu posso, é de noite, eu vou lá, né? Aí cheguei lá, eu lembro que eram 10, 11 pessoas, assim, reunidas, né? Me agreguei ao grupo, ouvi bastante, né? Tinha já os líderes na época, né? E aí era a segunda reunião do grupo, né? Que eu já pude participar da segunda reunião do grupo. E entendi que era um grupo, né, que buscava boas coisas para o Grêmio, né? Entendia como vantagens as ideias que o grupo estava apresentando inicialmente já para o Grêmio, né? A democratização, participação do associado na vida do clube, né? O Grêmio era um clube muito fechado, né? As eleições do conselho, elas eram por maioria simples. Então, se tivesse 2 chapas ou 3 chapas, o mais comum era 2 chapas na época, aquela que ficasse 50,1% dos votos botava 100% dos integrantes, e a que fazia 49,9%, que teria uma alta representatividade, também não botava ninguém, né? E, em geral, os componentes dessa chapa eram todos convidados, né, de outros conselheiros, de indicações de presidente, diretores, tudo. Não era algo aberto, assim, para a comunidade gremista, né? E a gente entendia que, pô, o associado contribui com o clube de forma decisiva, né, pecuniariamente, né, paga sua mensalidade, está presente apoiando, é um torcedor mais próximo do clube, um torcedor com mais carinho pelo clube. Ele precisa ter voz ali dentro, né, ser mais representado. E o que acontecia apenas é votar numa eleição do conselho onde os integrantes da chapa não representavam isso. E a gente buscou romper com isso, tanto que logo em seguida, né, o grupo lançou a campanha no Centenário, 2003, Presidente do Centenário, eu quero votar. A gente tem até um adesivo que eu tenho guardado até hoje. Colei alguns por aí, né, por exemplo, ali em Torres, né, tem um posto antes da ponte ali. Sim, que todo mundo para ali para comer, todo mundo para naquele posto. É um ótimo pastel, né? E aí a parede é toda adesivada, né? Ali naquelas paredes, se tu chegar e olhar no fundo, quem entra à direita, assim, bem no fundo, no alto, tem lá, Presidente Centenário, eu quero votar, até hoje. Eu vou lá olhar, sempre que eu subo para Santa, eu paro naquele posto. Então, se tu não viu ainda, não paro. Então, né, foi legal isso, né? Logo em seguida, eu lembro que a gente não obteve sucesso naquela eleição de 2002, né, para eleger o presidente em 2003, que a eleição foi em 2002, a gente fez uma campanha intensiva, mas o grupo ainda era pequeno e a gente não era visto com bons olhos, né, eram os revolucionários, né, então o pessoal criticava muito, nos chamavam de tudo que era coisa, né. Hoje em dia nos chamariam de bolsominion ou petista, sabe? As duas coisas. As extremidades. A gente tomava pau dos dois lados, né. Mas a gente foi, né, com muita conversa, né, o grupo tinha gente muito hábil politicamente, né, em termos de conversar e sentar, e claro, méritos, né, a pessoas que nos receberam, né, Hélio Dourado, logo no início nos apoiou, participou, assim, a gente era um grupo de 12, 13 pessoas, o Hélio Dourado foi no churrasco com a gente, sabe, uma pessoa fantástica, e isso foi lá no começo, logo em seguida ele foi em mais eventos com a gente, então é uma pessoa que a gente tem uma admiração muito grande, né.
A gente teve a oportunidade de conversar com o presidente da época, o Alberto Guerreiro, mas foi bastante refratário ao grupo, né? Não deu muita abertura. Nos recebeu, mérito dele, acho legal, né? Colocar isso, mas foi bastante refratário. E aí, a partir de 2003, né, a gente pôde se inteirar mais do clube, porque abriram naquela eleição de 2001, quando a gente existia ali, 2 vagas para suplentes. Uhum. E a gente, de forma una no grupo, né, não que nem o outro grupo, aquele que implodiu, tinha feito, né, a gente conseguiu se unir em torno dessas 2 vagas, apoiando os candidatos, elegemos internamente quem ia participar, por mérito, né, e colocamos 2 suplentes. Aí, depois de 2004, né, na eleição para o conselho... Antes, eu vou te interromper. 2003, tu foi o primeiro ouvidor do Grêmio, está certo? Sim, porque eu já participava de algumas coisas ali no clube, eu atuava como orientador de jogos, eu me inteirava, né, nas questões do Grêmio lá, eu auxiliava, eu pegava, por exemplo, dados que precisava tabular, eu ia lá de noite, depois do trabalho, e ficava digitando para colocar dados, montar estatísticas do clube, né, ajudava na entrada dos portões dos jogos, orientava os torcedores, internamente a gente dava suporte ali, de forma abnegada, né, de forma gratuita para o clube. Sim. E aí, eu lembro que na época o Saul Berdichevski, que estava implementando essa ouvidoria, né? Era o Saul, eu considero ele meu Dindo de Grêmio, eu chamo ele até hoje de Dindo, né? E tenho muita honra disso, né? Porque na foto do Mundial 83, ele tá do lado do Leão ali, correndo junto com a taça, né? Olha só. É o meu Dindo de Grêmio, é um Dindo de peso que eu tenho. Uma pessoa admirável, o Saul. E aí o Saul Berdichevski consultou muitas pessoas, né? Porque a gente já estava inserido mais no contexto do clube, e tinha até pessoal atuando em vice-presidência, e ele consultou a gente, né, essas pessoas sobre mim, e elas me recomendaram, né, pessoas do clube, pessoas do Grêmio Novo, em geral, que ele conversou, quem me conhecia, me recomendaram, e ele me colocou na função de ouvidor. Então eu fui o primeiro ouvidor do clube. Era uma época difícil, que os anos de 2003, 2004 foram muito difíceis, né, para o Grêmio. Sim. Então eu recebia muita coisa ruim pelo e-mail, que era o canal que se tinha na época, né, não se tinha ainda o WhatsApp, é o único, então se né? recebia por e-mail. E eu tenho orgulho de ter respondido a 100% dos e-mails, né? A gente não deixou um sem responder, e ter montado também uma estatística, ou seja, a gente começou a ver o que eram as demandas, né, do e-mail. Então, tu criava lá sugestão de uniforme, críticas ao futebol, sugestão para promoção para sócios, sugestão de jogador, pedidos diversos. Eu elenquei as 8, 9 principais demandas, né, que vinham pela ouvidoria, e comecei a criar uma estatística, né? E isso, na época, o Rafael Pfeiffer, né? Sim. Ele foi colocado para me ajudar daí também, então ele ficava durante o dia e eu chegava depois do trabalho na Ambev de noite e tocava o resto do trabalho. E a gente conseguiu dar conta, sabe, de demandas, né, de e-mails. Foi bem legal, foi uma atividade legal. Depois eu passei a bola, né? Me inteirei com outras atividades, comecei a ter outras funções lá no Grêmio. Pude participar, né, das comissões no conselho, né, me elegi conselheiro em 2004. Isso quer dizer, tu foi conselheiro de 4 a 13, correto? Exatamente. Né, foram 9 anos, né, muito bons, onde eu pude participar ativamente do projeto da Arena, né, que teve o projeto da Arena, eu conto até hoje a história, ele teve a gênese numa reunião do Grêmio Novo, né, porque eu lembro muito bem, a gente era muito proativo, a gente estava toda hora fazendo trabalhos para o clube. Então, depois da Copa de 2002, no Japão e na Coreia, a gente viu aqueles painéis enormes que tinham de LED nos placares eletrônicos. Sim, e o Grêmio tinha aquela coisinha de lâmpada ainda, né? Sim. Aquele placarzinho de lâmpada. Ficava na frente, só de um lado e do outro. Né? E aí a gente pensou, pô, o Grêmio poderia ter. Como é que a gente poderia viabilizar? A gente foi numa empresa aqui de Porto Alegre, né? Acho que eu posso falar o nome, a Michael Hart, que tinha colocado aquele placar defeituoso lá no Beira-Rio, né? Aquele que não tinha cores, né? Sim, ficava lá no fundo, em cima, lá, e ficava aquela coisa, né? Eles tinham colocado aquele placar e eles já estavam trazendo para cá os módulos dos placares, aqueles enormes, gigantescos, que hoje em dia é comum nos estádios, mas na época era uma inovação da Copa de 2002, Japão-Coreia, né? E a gente foi na Microhard e eles nos disseram, olha, o valor custa tanto, pode fazer um financiamento para pagar isso aí, a condição é tal. Aí o Sérgio, que é contador, e eu, que sou engenheiro, né, a gente começou a pensar, como é que a gente vai fazer para viabilizar? Aí a gente montou um projeto de payback, né, para botar um placar eletrônico no Olímpico, ainda no antigo Olímpico. Eu bolei a história de botar ele por fora do estádio, num braço mecânico giratório. Ele viraria para dentro do estádio no momento do jogo, né, logo por cima da marquise. E quando acabasse o jogo, né, e terminasse o período de exposição dele da partida, ele viraria para fora para assistir de novo. Publicidade, né? Publicidade. E com 8 cotistas master, a gente pagava toda a mensalidade do financiamento. E após 18 meses, ele passaria a dar, assim, depois que você paga, ele passaria a dar 100% de lucro para o Grêmio.
Era um baita projeto, porque ele não teria custo, ou seja, seria financiado com no momento que tu conseguisse 8 patrocinadores master, com cotas bem razoáveis da época, eu lembro, tu estaria já com a taxa paga e poderia encomendar o placar, instalar. Mas teve um pouco de... O pessoal, na época, tinha muito milímetro com algumas coisas e não quiseram tocar adiante. E a gente, eu lembro quando a gente levou para dentro do Grêmio Novo essa história, né, a decisão da diretoria de não aceitar o projeto, né, alguém lá na reunião falou, então, se não querem placar, vamos fazer um estádio novo inteiro. E isso, gente, provocou aquilo que existe hoje lá no Humaitá. Porque daí tinha o Francisco Dalforno, que tinha conhecimentos com a Amsterdã Arena. Nós tínhamos já na época o Jorge Bastos dentro da diretoria do Grêmio. Ele era vice-presidente, né, da época, um dos vices. Exatamente. Né? E nós tínhamos outros elementos qualificados no grupo, né, que poderiam atuar nessa parte. E aí a gente falou, pô, consegue falar com o pessoal da Amsterdã Arena? Ele falou, ele trouxe já um projeto pronto, com custo e tudo, na época, né, o projeto uma arena era R$300 mil, um projeto bem razoável, e era a Amsterdã Arena, né, do Ajax. Sim. Ela foi pioneira no sistema de arenas, né, de isso. Arenas. Então a gente pegou e levou essa ideia na época para a presidência, e a presidência olhou assim, né, pô, que legal isso, traz eles para conversar aqui, vamos marcar uma reunião. Ou seja, não foram refratários, quiseram conversar. E a partir daí, outras pessoas tomaram conta, né? O Fábio Koff, na época, ouviu falar e veio junto daí com o Paulo Odoni. E os dois encamparam a ideia, e daí, a partir do momento que a gente viu que a ideia que surgiu dentro do Grêmio Novo ganhou guarida qualificada dentro do Grêmio, aí a gente deixou a coisa fluir. A gente nunca quis ser dono disso, tanto que eu vejo muito poucos falarem dessa história de como é que surgiu a ideia da Arena. Mas foi lá numa reunião, numa terça-feira de noite do Grêmio Novo, quando a gente levou um projeto não aprovado no placar e alguém se insurgiu, né, e disse, então vamos fazer um estádio se não querem placar, né? E por gente do grupo que olha só. E assim surgiu a Arena. E aí depois eu pude no conselho, né, participar da comissão de assuntos relativos ao patrimônio, onde a gente acompanhou toda a parte de projeto, seja na parte prévia, né, de projeto mesmo, depois no acompanhamento da execução da obra e na entrega da obra. Eu só deixei a comissão depois de 2013, daí quando eu saí do conselho, ainda fiquei um ano como convidado na comissão, mesmo não sendo conselheiro, foi interessante, né, o Camargo, né, na época presidente do conselho, sim, e ele me convidou, né, para se eu podia participar, porque eu já tinha uma rodagem desde, acho que 2008, nesse processo da Comissão de Patrimônio acompanhando a Arena, e ele não queria perder isso, né, então eu segui mais um ano ainda, mas depois, por contingências profissionais, eu tive que abandonar, fui morar fora de Porto Alegre, não ia poder dar a minha contribuição, e sempre que eu vi que eu não podia dar a contribuição como eu gostaria de dar, eu não quis ter a vaidade de ficar figurando como presidente disso ou daquilo ou daquele outro. Eu sempre passei a bola, né, para sempre também desenvolver gente para me substituir, né. Vendo o teu currículo e lembrando, né, quando tu falaste da questão do patrimônio, que tu fizeste tanto parte da comissão quanto presidente, e eu lembro, né, apesar de estar sempre de muleta, né, ter sofrido um acidente naquela época, o teu acompanhamento na Arena, infelizmente o programa está chegando perto do fim, era quase, se não diário, era imenso. Era diário praticamente. Porque muita coisa da parte de gerenciamento de patrimônio, eu lembro, estava relacionado, a gente ouvia falar, não, fala com o Evandro que a coisa vai andar. Tenho muito orgulho disso, né? Acho que foi um trabalho bem realizado, bem entregue. Tive companheiros muito valorosos, né? Alexandre Bugin. Entrevistado nosso na semana que vem, tá? Ele vai ser entrevistado nosso semana que vem aqui. Que legal, então já deixo um abraço para ele previamente aí, porque a nossa comissão de patrimônio é uma comissão muito atuante, muito legal, assim, gente super qualificada, né? E legal, sabe? E ele atualmente é presidente, né? Vice-presidente do conselho, isso aí. Vice-presidente do conselho. Então, pô, é um cara super qualificado. Eu tive o prazer e a honra de trabalhar ao lado dele. Muito legal. Evandro, infelizmente o tempo está estourando. Queria que tu dissesse, tu já disse, pelas questões profissionais, tu acabou tendo que sair um pouco mais, e eu digo com tristeza, a gente não está mais tão próximo dentro do Grêmio, né? Mas queria que tu desse uma mensagem tua, Evandro, para o nosso telespectador, para todo mundo que está nos acompanhando no programa de hoje. Olha, assim, a gente com mais ou menos tempo, a gente sempre consegue fazer as coisas pelas quais a gente é apaixonado, né? Então, o Grêmio é uma paixão para mim, é uma das paixões da minha vida, e assim, eu tive a honra, e quem
é apaixonado por seu clube de futebol, acho que deve se inteirar mais das coisas do clube, né? Os gremistas, principalmente, acho que devem procurar participar, se associar, ajudar, integrar os diversos grupos, né? Existem grupos pioneiros como o Grêmio Novo, existem outros grupos também muito bons, com gente super qualificada. Atualmente o Grêmio é um clube assim que os movimentos interagem de forma muito positiva entre si, né? Não tem mais muita aquela briga, né? Disputa, hoje em dia é uma mais parceria mesmo. Na eleição lá, beleza, o pessoal vai lá e disputa, mas fora disso, são movimentos que agregam muito positivamente o clube. E quem faz os movimentos são os sócios. Então, recomendo, né? Quem é um apaixonado de verdade pelo seu clube, se associe e passe a vivenciar, dentro da sua disponibilidade de tempo, né, a parte política do clube e a parte interna administrativa, porque o Grêmio hoje em dia é um clube aberto, né, democrático, no acesso ao seu conselho e no acesso às coisas do clube, né, por conta do trabalho pioneiro lá de 2000, 2001 do Grêmio Novo. Eu tenho muito orgulho de ter feito parte disso e a gente serve para ter engrandecido muito o Grêmio e para ter tornado ele um clube tão plural quanto é hoje em dia. A gente se orgulha lá no Grêmio da sua pluralidade em todos os sentidos, de classes sociais, de credos, raças, tudo. E o Grêmio é, assim, plural, muito em função do trabalho pioneiro do Grêmio Novo. Olha só, uma baita aula de como fazer algo pelo seu clube. A gente já falou, Thiago Floriano falou sobre a questão de torcida. Nós tivemos aqui já também falando do próprio Matheus, que é hoje conselheiro mais novo do Grêmio, como alguém jovem pode se envolver desde cedo, sim, no clube. E aqui mostramos como se tornou essa possibilidade. Toda a gama que temos hoje dentro do clube iniciou com pessoas empreendedoras como o Evandro, lá atrás, que fez o processo todo para que pudéssemos chegar no dia de hoje. Então, Evandro, do coração, agradeço ter aceito o convite, ter gravado comigo o programa dessa noite. E dessa forma encerramos mais um Esporte na TV. Continue conosco sempre, 19h30, 20 horas, aqui na Vale TV. E continue. Boa noite, gente. Isso mesmo. Boa noite, gente. Dale Grêmio. E Dale Grêmio. Boa noite para todos e continue com a programação da Vale TV.